Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, ou melhor, a igreja de Tessalonicenses é uma igreja que foi implantada pelo apóstolo Paulo. Paulo vai implantar Tessalonicenses depois que ele sai de Filipos. Aquela região, irmãos, quando Paulo está chegando, já existe todo um movimento judaico contrário ao trabalho do apóstolo Paulo. A fama se espalha de que Paulo é um traidor, alguém que era fariseu e hoje virou discípulo de Jesus. E aonde Paulo chega, já há comentários do tipo, não deixe esse homem falar. Então, Paulo está vivenciando nessa provavelmente segunda ou terceira viagem missionária, nós não sabemos ao certo se foi a segunda ou a terceira, a maioria converge que ainda foi a segunda e ele fez mais uma depois, é que ele estando nessa reta final da viagem, as notícias foram se espalhando, um tal de Paulo de Tarso, passou na cidade tal, alvoroço, passou na cidade tal, alvoroço, e eu vim agora de Filipos e está um alvoroço, e eu ouvi dizer que ele vem para cá, e assim foi a caminhada de Paulo. Onde Paulo chegava, já haviam pessoas preparadas. E Paulo estará muito preocupado com isso, ele vai evidenciar isso. Por exemplo, se nós olharmos aqui no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, olha o que ele vai dizer, verso 1 e 2. 1 Tessalonicenses 2, verso 1 e 2. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, que foi onde ele esteve antes. Como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês, em meio a muita luta. Ou seja, lá fomos perseguidos, como aqui é a cidade vizinha, a notícia chegou aqui, e a luta continuou aqui. Olha o que ele vai dizer no verso 14 e 15, ainda do capítulo 2. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia, porque vocês mesmos sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos. Aí agora Paulo começa a dizer, a gente sofreu e agora vocês estão sofrendo. Isso porque quando Paulo está escrevendo Tessalonicenses, ele já não está mais em Tessalonicenses, não fazia sentido ele escrever estando na igreja. Ele já estava em Colossenses. Ele já estava na cidade seguinte. E ele já está pedindo também oração, porque a dificuldade lá é grande. No capítulo 3, irmãos, em diante, Paulo vai compartilhar da preocupação deles, que os irmãos se cuidem, se protejam, porque a pressão, de fato, que eles estão sofrendo é grande. Capítulo 3, verso 5 diz, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Eu estou aqui, mas eu estou pensando em vocês, eu estou preocupado em vocês, eu estou consciente da luta que vocês estão vivendo, por isso que eu mandei Timóteo. Timóteo é o portador desta carta. Timóteo está com Paulo, Paulo diz, volta lá em Tessalônica, porque eu recebi um zap que o negócio está pegando lá. Né? Eu pesquisei aqui no Google, e o Google disse que o caldeirão está fervendo. Vai lá, Timóteo, e vê com os próprios olhos, leva esta carta, e diz àquela igreja que nós estamos atentos, nós estamos orando, nós estamos felizes, porque eles estão sofrendo o que nós sofremos. Irmãos, olha o retrato. Por que eu estou colocando isso? Porque nós estamos lendo uma carta que foi enviada a uma igreja recém-iniciada, recém-plantada, e vivendo uma pressão muito grande. E Paulo está preocupado que os irmãos fossem seduzidos. O que ele quer dizer com seduzidos? Desencorajados. Sabe o que é seduzir? É quando eu te faço uma proposta que te parece interessante. Não existe sedução se você ganha 10 mil, eu disse, vem para a minha empresa ganhar 5. Isso é sedução? Mas se eu digo, vem para a minha empresa para ganhar 15. Aí você, opa,
Hein, presbítero Valdo? É 5.000 a mais. Outra coisa, larga 1 hora antes, 1 hora menos de trabalho seu. Opa! A sedução, irmãos, tem a capacidade de tentar nos tentar naquilo que é o nosso maior interesse, a nossa maior vontade. E por incrível que pareça, quando Paulo está se referindo à sedução, gente, depois que a gente virou cristão, a vida ficou um inferno. Depois que a gente virou cristão, está todo mundo perseguindo a gente. Depois que a gente virou cristão, tem pais presos, meninos órfãos, tem gente que perdeu seus bens, tem gente que está lá na fila da arena para conhecer os leões. Qual seria a sedução então? É melhor voltar a como era antes. Porque quando eu não era cristão, a vida era boa. E agora que eu virei cristão, a vida ficou difícil. A sedução aqui é o inverso. É a proposta de fugir dos problemas. A proposta de fugir daquela perseguição, de voltar às coisas como eram antes. Irmãos, a pior sedução não é aquela que tenta te oferecer uma coisa melhor. É aquela que te faz pensar que é melhor você desistir do que você está fazendo. É melhor voltar como estava antes. Nós já viemos do mundo, sim ou não? Todo mundo sabe o que é o gosto de uma cerveja, ou a grande maioria que não nasceu no Evangelho. Todo mundo sabe o que é um som de gafieira, do que é uns mais do que outros, com certeza. Todo mundo sabe o que é uma noitada, todo mundo sabe... Tem gente que sabe até mais do que isso. O que é ter liberdade sexual, o que é todo tipo de liberdade. A proposta que muitas vezes o diabo faz para o cristão é: olha o que tu perdeu, olha como era bom, olha como a vida era mais fácil. E como o diabo tem trabalhado, irmãos, para seduzir a igreja do Senhor nos últimos dias, a querer voltar ao que era antes. Existe um engodo, um meio termo, uma mentira do diabo, que é quando ele te convence que você pode manter algumas coisas sem perder a fé. Isso às vezes é gritante quando você está numa igreja que anuncia o pecado. Essa igreja é uma igreja que prega contra o pecado. De forma que alguém que quer viver no pecado, o ambiente se torna meio conflituoso, porque o cara bebe e ele vai escutar que isso não é de Deus. O cara quer ter todas as mulheres da vida, ou todos os homens da vida, e ele aprende que a prostituição não é algo de Deus. Então, alguém que vem para uma igreja como a nossa, ele não vai se sentir à vontade por muito tempo em fazer aquilo que ele está ouvindo, que é errado. E aí o que é que o diabo faz? Ele cria igrejas que hoje não pregam mais sobre o pecado. Então é gostoso estar num culto onde parece que a pregação é mais uma palestra motivacional, de que você pode melhorar de vida, que Deus quer te abençoar, que você é filho do rei, que mexeu com você, mexeu com Deus. Não que isso não seja em parte verdadeiro, mas é apenas parte da verdade. E a contrapartida? E o que é exigido de mim para que eu possa estar nesse nível de relacionamento com Deus? Ou será que eu vivendo de qualquer forma, quem mexer comigo vai estar mexendo com Deus? E onde está a minha semeadura? Se eu fiz a escolha errada, se agora as pessoas estão contra mim porque eu fui desonesto, Deus vai me livrar da mão dos meus inimigos quando eu fui desonesto, quando eu fiz aquela escolha, quando eu sou culpado. Você está entendendo? Mas eu não vou falar de culpa, e eu não vou falar de erro, eu vou falar que Jesus é bom, e Jesus te abençoa. De forma que hoje, irmãos, e eu sempre gosto de lembrar isso, domingo passado, na classe dos adolescentes, eu disse isso, eu não tenho medo das igrejas que se apresentam como igrejas do diabo, satanistas e tal, que tem lá o chifre, que tem a... Eu não tenho medo dessas igrejas. Eu tenho medo daquelas igrejas que se dizem evangélicas, que tem parede branca e tem cruz no púlpito, mas não prega o verdadeiro evangelho. E aí como é que você distingue? Como é que você identifica hoje um programa de rádio que fala em nome de Deus, que tem louvores que cantam na igreja, mas é uma doutrina errada? Recentemente não, ano passado eu vi um locutor de rádio dizendo assim: meu irmão, invista nessa obra, dizime aqui na rádio. Não importa a igreja que você é, se você quer ver esse trabalho acontecer, dizime aqui na rádio.
E para aqueles que não passaram pelo abraço e não tiveram a aula de dízimo, talvez fique achando que não tem nada demais, dá quem quer. Mas quem minimamente aprendeu aula sobre dízimo sabe que dízimo não se administra. O dízimo pertence ao Senhor. Eu não decido o que eu faço com o meu dízimo, eu não decido para onde vai o meu dízimo não me pertence, é uma devolução ao Senhor. E deve ser dada na nossa igreja. Aonde nós assumimos um compromisso, é lá. Porque aquela igreja conta comigo. É interessante que de vez em quando chegam pessoas aqui na igreja e ainda estão conhecendo a igreja e às vezes já querem passar a dar o dízimo aqui, você já rompeu o vínculo lá. Já não existe mais possibilidade de você ir para lá. Então continue lá. Continue lá. Quando você disser assim, é lá que eu quero ficar, e você comunica, e diz, olha, esse vai ser o meu último mês, para que eles se preparem, e você então vai para o seu novo quartel e passa a ser fiel lá no seu quartel. Sempre disse isso em 23 anos que eu estou aqui. Entende, irmãos? Paulo, diante de uma igreja altamente perseguida, debaixo de uma luta enorme, Paulo está preocupado que esses irmãos não sejam seduzidos. Mas como não ser seduzido? Há tantos enganos, há tantas tentações, há tantas propostas. Como não ser seduzido? Se Paulo mesmo não respondesse isso, sua carta estaria incompleta, estaria pela metade. Paulo então vai dedicar o último capítulo, irmãos, para justamente nos dar orientações, princípios que precisam fazer parte da nossa vida, que se esses princípios fizerem parte da nossa vida, a nossa vida espiritual estará boa, a igreja estará boa. Isso significa que quando essas áreas não estão boas, você não está bem, e quando você não está bem e você é igreja, a igreja não está bem. A igreja somos nós. Templo, parede. A gente tem um templo lindo, tem outros mais lindos, tem outros mais simples. Na África nem templo tem, é árvores. Na Palestina são cavernas. Não importa. O templo é apenas o lugar onde nós nos reunimos. Nós somos a igreja. Eu mais você. Você sozinho é corpo. Eu mais você somos igreja. Plural. Lembra que Jesus não disse, onde estiver um em meu nome reunido, eu estarei. Ele disse, onde estiverem dois. Sempre plural. Porque eu mais você somos igreja. Sozinho, parte do corpo. Juntos, igreja. A igreja precisa se fortalecer, você precisa se fortalecer. Quais são então as instruções que Paulo nos dará, irmãos? Último capítulo, a partir do verso 12, Paulo começa a dizer para a gente: agora pedimos a vocês, irmãos, diante dessa luta que vocês estão vivendo, diante dessa pressão, diante dessa perseguição, diante dessa sedução, pedimos a vocês. Paulo está terminando a carta, dizendo, é importante que vocês entendam que para continuar enfrentando isso e vencendo, algumas coisas da nossa vida não podem ser negociadas de forma alguma. Qual é a primeira delas? Verso 12. Então pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Primeira coisa que Paulo diz é, para uma pessoa ser seduzida, ser enfraquecida, para uma pessoa perder esse senso de igreja e estar exposto no mundo, começa quando o diabo coloca na cabeça dele, essa liderança não serve para mim. Porque a igreja, irmãos, é um hospital. Ninguém dentro da igreja está bem. Ninguém dentro da igreja é perfeito. Somos todos necessitados, todos doentes, todos enfermos espirituais. Todos precisamos desse hospital. Quando você não acredita nos médicos daquele hospital, você não vai para lá. Se você tem que fazer um exame numa clínica e você diz, quem é o médico lá? Oxe, vou nada. Doutor José, vou não. Vou escolher outro pediatra. Você não vai. De forma que há muitas pessoas que hoje estão fora da igreja, enfraquecidas, porque o diabo começou a colocar para elas, na mente delas, conseguiu convencê-las de que essa liderança
erra demais, essa liderança é fraca, essa liderança não serve para mim, o que eu preciso, essa liderança não pode me dar. Então, qual é o sentido que faz eu continuar numa igreja? Num nível de batalha espiritual, entenda que o diabo vai trabalhar na sua visão e na sua convicção de que aquela igreja não faz diferença na sua vida e não é importante para você. E isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque quantos anos você já tem aqui? Quanto tempo você já está nessa igreja? É interessante que quando a gente já conhece um médico, ou um advogado, ou um eletricista, ou um encanador, há muito tempo, você já sabe o lado bom e o lado ruim dele. Ele é previsível, ele não é imprevisível. Você contrata fulano dizendo assim, fulano, só mexa nisso aqui eu vou chamar outra pessoa, porque eu sei que você é bom nisso. Se eu precisar de um socorro, mexa ali, mas depois eu trago alguém melhor para resolver. Quando nós vamos para outra igreja, irmãos, temos que começar do zero. Trocar de igreja, como muitas pessoas fazem, é começar do zero. Ninguém lhe conhece, você não conhece ninguém. Então, quem é você aonde ninguém lhe conhece? Mais um. Como é difícil alguém começar a vida em outra igreja, quando ninguém lhe dá confiança, quando ninguém conhece seus talentos, quando ninguém conhece seus dons, diferente de um lugar aonde ele já foi provado e testado, onde as pessoas conhecem por dentro e por fora, é diferente. Você é importante, Deus lhe colocou numa igreja. Não é você que escolhe a igreja. Veja que todo o processo começou em Deus. Deus mandou alguém lhe pregar. Deus mandou alguém lhe convidar. Aí você veio, ouviu e gostou e ficou. Não foi você, nunca foi você dizendo, eu vou escolher uma igreja, eu estou precisando ir para uma igreja. A ação nunca foi nossa, sempre foi de Deus. Deus mexeu na nossa agenda. E aí quando a gente chega naquele lugar, a gente acha que pode escolher para onde a gente pode ir. Sempre as nossas escolhas serão erradas. Caio Fábio dizia algo muito interessante sobre o conceito dele do livre-arbítrio. Perguntaram uma vez para Caio Fábio, ainda na época da Vinde. Eu sempre, quando fizer uma citação, vou sempre lembrá-lo da época da Vinde. Caio Fábio, o que é livre-arbítrio? E Caio Fábio disse, livre-arbítrio foi a capacidade que Deus deu ao homem entre escolher entre o errado e o errado. Vou repetir. Foi a capacidade que Deus deu ao homem de escolher entre o errado e o errado. Porque toda vez que o homem escolher, ele vai escolher errado. Eu nunca vou esquecer disso. Ou a vontade de Deus, ela é soberana, e a gente se submete a ela, ou a gente sofre com as nossas escolhas. A gente pena com as nossas escolhas. Mas Paulo continua, irmãos, dizendo, verso 14, exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Interessante que Paulo vai dizer assim, a segunda coisa que faz com que uma pessoa enfraqueça e saia da igreja, é quando cada um está vivendo a sua vida, e ninguém mais se preocupa com ninguém. E deixa eu lhe dizer que isso é extremamente comum na vida do cristão. Você pode não visitar ninguém, mas vai ficar chateado se um dia você precisar de visita e ninguém lhe visitar. A gente se torna especialista em cobrar serviço. E nem sempre nós estamos dispostos a servir. Louvado seja Deus, que Deus levanta os seus para servir. Mas quantos poderiam estar servindo? Imagine quantas pessoas não estão aqui. Você parou para pensar, quem hoje não veio para o culto da manhã? Você de noite consegue perceber, eita, fulano não veio, só se for alguém muito próximo de você. Aí talvez alguém muito próximo de você, que ficou com uma conversa em aberto, que você combinou, não veio e você sentiu a falta, mas a gente concentra tanto naqueles que vieram, que a gente não percebe dos que não vieram, e a gente não se preocupa e não imagina que alguém possa estar passando por uma situação muito complicada. O que Paulo está dizendo é, cuidem-se uns dos outros, porque num momento de perseguição, num momento que todos estão seduzidos, todos estão fracos, todos estão sob pressão. Cuide do seu irmão. Não pense só em você, cuide do seu irmão. A terceira coisa que Paulo vai falar, irmãos, verso 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Ei, como
que você convive com pessoas diferentes de você e você não se decepciona e não se chateia? Como? Como você convive com pessoas que são tão diferentes de você, e não somente fisicamente, não somente no nariz, no cabelo e na orelha, mas no temperamento, no humor. Gente que às vezes é bipolar, um dia chega sorrindo, no outro dia chega dando coice. Gente que fala demais, 5 minutos de conversa você já está sabendo da vida de 10 pessoas. Gente que promete e não cumpre, conta comigo, amanhã eu estou lá, e não vai. Gente que pede e esquece, não é que não devolve, esquece, é um problema de memória. Fulano me empresta, até hoje. Como, irmãos, a gente não vai ter conflitos em pessoas que às vezes são sinceros demais, e gente que é meloso demais? Tá bonito? Não, é assim, diferente. Tá bonito? Tá feio, horrível. Como você convive com gente tão diferente e você não tem atritos, as pontas não se batem, você não se fere, você não se arranha? Se você começar a devolver tudo que você recebe, a igreja vira um campo de guerra. Já basta a pressão fora, já basta a perseguição fora. Paulo está dizendo, entre vocês, quando alguém falhar, não devolva, não guarde isso, perdoe, retribua, seja bondoso. Mas fulano me feriu, mas fulano fere todo mundo. Fulano é um caso que precisa ser estudado pela NASA. Mas você não vai prejudicar a sua fé, a sua comunhão com Deus por causa de fulano. Fulano não merece isso. Perdoe, seja bondoso. E aí ele diz assim, seja bondoso para com os outros e para com todos. Não parece redundante? Com os outros e com todos. Se ele dissesse com os outros, não estava resolvido? Se ele dissesse, seja bondoso com todos, não já estava resolvido? Mas quem são os outros? Quem são todos? Os outros é quem diretamente lhe feriu. Não retribua o mal com o mal. E todos é quem ainda não lhe feriu hoje, mas pode ser que amanhã lhe fira. Então é com todos. Com aquele que lhe feriu, seja bondoso, não retribua o mal com o mal. E com todos, porque hoje foi ele, amanhã pode ser o pastor. Somos carnes e ossos, somos pó, somos seres humanos. Já basta a luta que nós temos lá fora. Se você não honrar a liderança que Deus lhe deu, se você não ajudar aqueles que estão fracos, se você começar a devolver todo o mal que você recebe, você vai enfraquecer, a igreja vai enfraquecer. Por isso que no verso 16, Paulo diz agora ele vai dizer um mandamento positivo, alegre-se sempre. Alegrai-vos sempre. Orem continuamente. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Alegria, meu irmão. Estou desempregado, mas estou feliz, porque o mais importante já foi feito na minha vida. Passei por uma situação difícil, mas eu estou feliz, porque eu ando com o meu Jesus. A alegria não depende das circunstâncias. Quando a alegria depende das circunstâncias, você passará a maior parte do ano triste. Porque toda vez que você perder dinheiro vai ficar triste, toda vez que alguém lhe enganar vai ficar triste, toda vez que você fizer um investimento errado vai ficar triste, você vai ficar triste 300 dias por ano. Vai ter 65 de felicidade e 300 de tristeza. A alegria aqui não é circunstancial. É coração transformado. É intimidade com o Senhor. Alegrai-vos sempre. Orem sem cessar. Vida de oração, irmãos, é um bálsamo, é um suplemento vitamínico. E deem graças a Deus por tudo. Aconteceu o que você quis, graças a Deus. Não aconteceu o que você quis, graças a Deus. Você saiu por cima, graças a Deus. Você ainda está por baixo, graças a Deus. Você não terminou de viver, não chegou o último dia da sua vida. O Senhor não disse que você vai ganhar todas as batalhas. Ele disse que você é mais que vencedor na vitória. A vitória é só no final. Mas nas batalhas, umas ganham, outras perdem, outras empatam. A nossa alegria não está na batalha. Nós já somos mais que vencedores. Nós já somos mais que vencedores. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nos fortalecermos. E a não permitir que a sedução do mundo e as dificuldades nos afastem da presença do Senhor.